Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre dinâmica. Na verdade, vão ser duas aulas. Primeiro, a parte de introdução à dinâmica, que é a parte da física que vai estudar os movimentos, se preocupando com o que é que causa esses movimentos, que no caso é a ação de uma força. E na segunda parte da aula a gente vai ver as três leis de Newton, certo? Então, nessa primeira parte da aula, falando um pouco sobre dinâmica, a gente vai definir o que é força. Força Força nada mais é força nada mais é do que um agente capaz de alterar o estado de uma partícula, certo? Alterar o estado ou de movimento ou de repouso. Força também é uma grandeza vetorial, é um vetor. Isso quer dizer que a gente precisa indicar o seu módulo, sua direção e seu sentido, certo? Por exemplo, efeitos que uma força pode ocasionar. Ela pode ocasionar uma deformação num objeto. Por exemplo, ao chutar uma bola, a bola no ponto de contato, de interação com o pé, ela amassa um pouco. Isso é uma deformação. A força ela pode alterar a velocidade de um objeto, pode aumentar essa velocidade ou pode diminuir essa velocidade, tendendo a parar um corpo, por exemplo, ou pode deixar em deixá-lo em equilíbrio, quando a gente tem duas forças contrárias sendo aplicadas. Num cabo de guerra, por exemplo, uma equipe puxa para um lado, a outra equipe puxa para o outro. Se a corda continuar parada, a gente tem um equilíbrio entre essas forças. Medidas de força. Existe um equipamento chamado dinamômetro. O que é esse equipamento? É uma espécie de uma régua com uma mola. E quando a gente aplica uma força na ponta dessa mola, essa mola vai se esticar, vai começar a marcar um certo valor nesse equipamento, nesse dinamômetro. Esse valor ele pode ser dado tanto em newtons, o dinamômetro pode marcar tanto em newtons, como em quilograma-força, que vão ser as nossas duas unidades para medir força. Quilograma-força, uma unidade usual, e o newtons, unidade do Sistema Internacional de Medidas, que é o que a gente vai utilizar mais, certo? Aqui a gente tem só a relação de 1 kg-força e newtons. 1 kg-força é igual a 9,8 newtons, certo? Tipos de força. Nesse bimestre a gente vai estudar alguns tipos de força. Por exemplo, força-peso. O que é essa força-peso? É a força com que a Terra atrai qualquer corpo que possui massa. Se a gente tiver um corpo que possui massa próximo da superfície da Terra, ela vai atrair para o seu centro, para o seu interior, certo? É por isso que a gente não sai voando aí pelo espaço, porque a Terra exerce uma força sobre nós, puxando a gente para o seu centro, puxando para baixo. Temos a força de tração. O que seria essa força de tração? É uma força F, uma força T, na verdade, e ela vai aparecer quando a gente tem um fio, quando a gente tem uma corda. Sempre que a gente tiver uma corda, a força ela vai ser chamada de força de tração, certo? Por exemplo, essa força de tração aqui, ela seria a mesma força caso a gente empurrasse esse carro aqui por trás. A diferença é que a gente está em contato com o carro, empurrando o carro, então aqui iria aparecer só uma força F. Mas quando eu tenho uma corda puxando o carro, nessa corda aparece uma força de tração, certo? Força de reação normal ou força normal. Essa força aparece, essa força Nzinho aqui, quando o corpo, no nosso caso aqui um livro, estiver em contato com uma superfície. No caso aqui o livro está sobre a mesa.
Então, como ele está em contato com a superfície, sempre vai aparecer uma força de reação normal aqui perpendicular a essa superfície, certo? E por fim, uma força de atrito. Essa força de atrito, ela sempre vai ser contrária ao sentido do movimento. Imaginem que esse bloco aqui estivesse se movimentando para a direita. SM, sentido do movimento. Então, o movimento do corpo desse bloco seria para a direita. A força de atrito é justamente aquela força que faz com que esse bloco aqui pare. Por exemplo, se a gente empurrasse uma caixa sobre uma superfície e parasse de ter o contato com essa caixa, apenas empurrasse ela, começasse a deslizar, iria chegar a um ponto que essa caixa iria parar. Ela iria parar justamente por conta da força de atrito. É uma força contrária ao sentido do movimento, certo? Essas são as 4 forças que a gente vai estudar nesse bimestre, quando estiver vendo as leis de Newton, aplicações das leis de Newton. Outro conceito importante é de equilíbrio. O que é o equilíbrio? Basicamente, equilíbrio é quando a força resultante é igual a zero, é quando essa força resultante é nula. Sendo assim, quando a gente tem força resultante nula, a gente pode ter 2 tipos de equilíbrio. O chamado equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, ou seja, velocidade é igual a zero e a aceleração também é igual a zero, o corpo vai estar totalmente parado. Ou equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico? É quando o corpo está em movimento uniforme. Porque a gente vai lembrar lá do movimento uniforme a característica principal, que é qual? A velocidade ser constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é quanto? É zero. Então a gente já começa a associar a aceleração com a força. Se a gente tem aceleração, a gente vai ter uma certa força. Se a gente não tem aceleração, se no caso a aceleração é zero nesses 2 casos, a força resultante também vai ser zero, certo? Por exemplo, no esquema abaixo, 2 crianças, um menino e uma menina, puxam um brinquedo que inicialmente está em repouso. Cada um puxa esse carrinho aqui para um lado. O menino aqui puxa para um lado, a menina aqui puxa para o outro. Considere que a força FO seja a força aplicada pelo menino e a força FA seja a força aplicada pela menina. Tem mesma direção, tudo está na horizontal, certo? O que esse exemplo quer saber é o sentido de movimento descrito pelo brinquedo. Se a intensidade das forças, no caso do item A, se a força que o menino exerce for maior que a força que a menina exerce, esse carrinho vai se movimentar para onde? Como a força que ele está exercendo é maior, logicamente o carrinho vai se movimentar para a esquerda, para o sentido do menino. Mas no caso, se a força que o menino exerce for menor que a força que a menina exerce, ou seja, agora a menina que está exercendo uma força maior, o carrinho vai se movimentar para onde? Vai se movimentar para a direita, sentido da menina. Mas se as forças forem iguais, tanto a força que o menino exerce e a força que a menina exerce forem as mesmas forças, o que é que vai acontecer com o carrinho? Ele vai permanecer em repouso, vai continuar parado, já que as 2 forças são iguais, certo? Outro exemplo, agora de aplicação de vetores, propriamente dito, né? Considerem FO, a força que o menino exerce, como sendo 3 newtons, e a força que a menina exerce como sendo 4 newtons. Determine a intensidade da força resultante nos seguintes casos.
FO e FA, força que o menino exerce e a força que a menina exerce, tem direções horizontais, ou seja, tudo está nessa mesma linha aqui de formação, tudo está na horizontal, só que os dois possuem sentidos contrários, sentidos opostos. A gente lembra lá de vetores que quando a gente tem dois vetores em sentidos contrários, o vetor resultante, nesse caso aqui, no caso da força resultante, vai ser uma força, eu vou fazer aqui FA, que é a força da menina, menos a outra força, que é a força do menino. Já que cada seta aponta em um sentido, a nossa força resultante é a subtração. No caso dessas duas forças terem o mesmo sentido, ou seja, as duas forças estão apontando para o mesmo lado, essa força resultante ela vai ser igual a quem? A soma dessas forças. A força que o menino exerce mais a força que a menina exerce. Certo? Aqui a gente vê as soluções. No caso do item A, considerando que os sentidos que a força que o menino exerce e a força que a menina exerce são opostos, a gente vai ter como força resultante uma subtração. No caso, a força que a menina exerce é 4 e a força que o menino exerce é 3, a gente vai fazer 4 menos 3. Então, nesse carrinho aqui, é como se existisse uma força resultante de 1 newton sendo apontado para uma direção, para um sentido, certo? No caso do item B, as duas forças apontam para o mesmo sentido, ou seja, a força resultante vai ser a soma delas duas. O mesmo 4 mais o mesmo 3, que dá 7. É como se a gente trocasse essas duas forças por uma única força igual a 7 newtons, certo? Então lembre-se, com relação aos vetores, quando a gente tem forças em sentidos contrários, a gente vai subtrair forças no mesmo sentido, a gente vai somar, certo? Simplesmente somar.